Pronto, irmãos? Vamos iniciar nossa escola dominical? Graças a Deus pela bênção do culto, da palavra do Senhor. E agora vamos ainda estudá-la. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude, nos ilumine. Nosso Deus, nosso Pai, nós não temos palavras para agradecer a bênção deste meio de graça, o dia do Senhor, quando comparecemos no santo mercado de Deus para comprar sem dinheiro, sem preço, tudo o que precisamos para a nossa alma, na casa do Senhor. Ouvimos a Tua palavra, somos alimentados por ela, fortalecidos. E agora ainda teríamos a escola dominical, a oportunidade de ainda estudarmos a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção. Mais uma vez, fala conosco, Senhor, instrui Teu povo. Tem misericórdia, oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos tratando, meus irmãos, da santa palavra de Deus, da bendita palavra de Deus, autoritativa, inspirada, inerrante, mais que suficiente, palavra do Deus vivo. Isso é um legado glorioso, santo, que Deus deixou e entregou às nossas mãos, ao nosso coração, para podermos ouvir a sua voz, o ensinamento. Deus, nosso Deus, é um Deus que fala, é um Deus que se comunica, é um Deus que quis revelar-se a si mesmo e a sua vontade para conosco. Mas Ele fez com que essa revelação fosse registrada e estivesse assim ao nosso alcance. Nós temos as Escrituras traduzidas já por muitas línguas, portanto, a grande maioria das nações tem a palavra de Deus à disposição. Isso é uma bênção, é um tesouro inestimável. Nós precisamos prezar mais, amar mais a palavra de Deus. Então, estamos tratando sobre isso segundo a nossa confissão de fé. Veja que eu quero insistir. As pessoas dizem, eu prefiro ficar com a Bíblia, eu não preciso de confissão de fé, foi escrita por homens. Mas eu tenho insistido aqui que a confissão de fé tem o seu valor por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. Não só isso, ela exalta as Escrituras. Então, por isso que ela é confiável. Além do mais, ela é expressão fiel do que ensina as Escrituras. É uma interpretação absolutamente fiel, que tem estado no crivo do povo, dos estudiosos da palavra de Deus, já há mais de 350 anos. E todo esse tempo só confirma a fidelidade da nossa confissão, dos nossos símbolos de fé, para com a palavra de Deus. Então, nós estamos falando que a ela nada se pode acrescentar.
Eu disse domingo passado, e insisto, a nossa doutrina presbiteriana não admite novas revelações. Nós tivemos revelações, dons de revelação, profecias, línguas que eram interpretadas, dons de visões, sonhos. Deus falou de várias maneiras. A igreja, enquanto não foi providenciado pelo Espírito Santo que toda a revelação fosse compilada nos 66 livros. Então, no tempo da igreja primitiva, só havia o Velho Testamento, não havia o Novo. No tempo de Paulo, algumas cartas já estavam circulando, alguns documentos estavam circulando, que vieram depois a compor o cânon sagrado. Mas não havia, então era necessário que houvesse mesmo aqueles dons de revelação que Deus deu. Mas o apóstolo avisa e diz: ora, logo que chegar o conhecimento perfeito, e ele está se referindo a uma coisa, nós já falamos isso, ele está se referindo às Escrituras que iriam se completar. Quando chegar esse conhecimento completo, perfeito, então o conhecimento parcial dado por esses dons de revelação vão cessar. E realmente cessaram. Aí você pergunta, mas e estas revelações, esses dons que existem, estas coisas que acontecem, essas experiências? Olha, eu tenho que dizer a você que Deus prioritariamente, exclusivamente, estabeleceu a sua palavra. Nós temos vários textos que falam da suficiência das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada, útil para nos ensinar e nos guiar em tudo, não é? Fazer o homem perfeito, isto é, habilitado para toda boa obra. Quer dizer, a palavra de Deus é perfeita, é suficiente. Então, o que nós temos que fazer é nos atentar às Escrituras e ficar a ela, nos apegarmos às Escrituras, porque não há falha, não há erro, e ela se cumpre. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. E é isso que temos nas Escrituras. Eu não quero aqui me ater a experiências que alguém pode ter tido. Experiências são experiências. Nós não devemos firmar nossa fé em experiências. Nós devemos firmar nossa fé na palavra de Deus. Experiências são sentimentos particulares, pessoais, que alguém tem e que são discutíveis. Circunstâncias, situações, impressão, tudo depende da pessoa. Mas a palavra de Deus não é discutível, ela é a verdade, nós devemos firmar nossa fé na palavra de Deus. Nem as tradições dos homens devem ser acrescentadas à palavra de Deus. As tradições têm sido uma fonte fértil de corrupção da religião, tanto entre os judeus quanto entre os cristãos. Os judeus fingiam que, além de Moisés, se comprometeu a escrever
além do que Moisés se comprometeu a escrever, ele recebeu de Deus uma variedade de revelações que ele comunicou verbalmente a Arão e que foram transmitidas oralmente de geração em geração. Veja, também os judeus têm um corpo de tradição oral que eles acreditam que Moisés teve, não escreveu, mas passou oralmente para Arão, e de Arão foi formada essa tradição. Essas tradições se multiplicam muito, especialmente depois que o espírito de profecia foi retirado da igreja. E quando Cristo apareceu na terra, ele encontrou os judeus tão degenerados na sua religião, consistia quase inteiramente nas observações dessas tradições. Jesus condenou essas tradições. E ele disse que essas tradições eram tão comprometedoras que até mesmo anulavam os mandamentos e a palavra de Deus. Veja que coisa. Quer dizer que há um perigo nas tradições, ela atenta contra a própria Escritura. As pessoas dão mais valor à tradição do que ao que diz a palavra de Deus. Por isso encontramos declarando, Jesus dizendo: vocês invalidam o mandamento de Deus por sua tradição. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Isso está escrito em Mateus 15, versículos 6 a 9. Eu vou fazer questão de ler esse texto porque uma hora, é um momento em que o Senhor Jesus bota em xeque a tradição com relação à palavra de Deus. Eu vou começar aqui no versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vocês transgridem o mandamento por causa da tradição. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Esse é o 5º mandamento, né? E quem maldisser seu pai e sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, ele tinha uma tradição deles que dizia o seguinte: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Quer dizer, alguém chegaria lá para o seu pai e dizia, ele tinha responsabilidade pelo 5º mandamento de ajudar, sustentar o pai, a mãe, mas ele, pela tradição, podia dizer: olha, eu não vou dar, não vou sustentar, vocês vão ficar aí na míngua, porque a tradição diz que é oferta ao Senhor aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim. Então, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. Eles diziam: é corbã, não vou dar, porque a tradição diz que é corbã, aquilo que eu poderia dar para vocês, eu vou dar lá para o templo. Aí invalidam a palavra de Deus pela tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quer dizer, Jesus, inclusive, colocou em
em xeque a própria adoração, o culto deles, porque o culto estava eivado, cheio de tradições, leis humanas, que pela tradição, até pela antiguidade, foi ensinado e foi introduzido. Então, o Senhor diz, olha, esse culto aí, cheio de tradição, de leis humanas, é vão. É vão. Eu considero vão. Jesus está dizendo, para mim não serve, nem para meu pai, porque não é um culto obediente, conforme está ordenado nas Escrituras. Então, da mesma forma, surgiram muitas corrupções na doutrina e no culto da igreja romana. Eles, a exemplo dos judeus, fingem que Cristo e seus apóstolos entregaram muitas coisas que não são encontradas nas Escrituras e que chegaram até nós por tradição. Mas como pode ser demonstrado que aqueles artigos de religião ou instituições de culto que eles dizem terem vindo da tradição foram realmente recebidos da boca de Cristo ou do ensino dos apóstolos? Ou supondo que eles foram derivados dessa fonte, como se pode verificar que eles nos foram transmitidos sem alteração ou corrupção? Fato é que muitas dessas tradições, que são chamadas apostólicas, podem ser rastreadas até seu início em um período muito posterior aos dos apóstolos. Admitir tradições não escritas abriria uma porta para todas as inovações e corrupções que as fantasias dos homens podem inventar e anularia a lei de Deus. Mas como nosso Senhor condenou fortemente as tradições judaicas, rejeitamos com justiça todas estas tradições recebidas pela igreja romana. Então, tem que ficar estabelecido isso. Nós só vamos ficar com as Escrituras. Foi o que os reformadores estabeleceram, sola Escritura. Somente a Escritura. Uma infinidade de outros evangelhos apócrifos que surgiram, livros apócrifos, e tradição dos concílios foram chegando, entrando e ficando na igreja, eram citados nas homilias, mas os reformadores disseram não, somente as Escrituras, só o que a palavra de Deus nos ensina. 66 livros, Velho e Novo Testamento, somente o que está neles. Eu sei que existe muita discussão como foi formado o cânon. Houve muita luta, de fato, do que incluir, o que não incluir, o que era evangelho apócrifo, o que era evangelho verdadeiro. O próprio Lutero teve dificuldades com alguns livros. O Lutero teve dificuldade com a carta ao Tiago, disse, isso é palha. Apocalipse, ele tinha dificuldade com alguns livros, mas logo ele observou, estudando mais a fundo o resto das Escrituras, que ele estava equivocado e que era um julgamento meramente humano da parte dele, soberbo, alguns textos que poderiam trazer algum tipo de dúvida, mais detalhadamente estudados, se percebeu claramente que não havia qualquer dúvida. Por exemplo,
o apóstolo Paulo diz assim, que somos justificados pela fé, né? Mediante a fé, não por obras. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Aí Lutero foi lá e leu em Tiago, a fé sem obras é morta. Você pensa que isso seja justificado só pela fé? Também tem que ser pelas obras. E cita Abraão, o mesmo apóstolo Paulo cita Abraão para afirmar a sua tese de que é por meio da fé, e Tiago usa Abraão para dizer, não, ele foi obra porque ele creu. À primeira vista, então, você fica, sim, então tem uma contradição aí, Tiago tá por fora, falando que a pessoa é justificada também pelas obras. Mas quando você lê e entende o contexto, Tiago está falando especialmente para crentes que eram negligentes, omissos na sua prática cristã, não expressavam amor, nem qualquer preocupação e interesse pelas pessoas, nas suas necessidades. E Tiago, então, mostra e diz, não, a fé sem obras é morta, mostrando que a consequência da fé, o resultado da fé, tem que ser prático, palpável, produtivo. E Paulo diz, para a salvação não cabe obras, porque a obra de Cristo foi feita, ela é suficiente. Não será por obra de ninguém, porque o próprio Isaías diz que nossas obras são contaminadas, trapos de imundície, e não vai de forma alguma essas obras não serão aceitas por Deus, porque são contaminadas, trapos de imundície. A única obra que Deus aceita para justificar pecador é a obra de Cristo, que foi imaculada, absolutamente pura, realizada por Ele. Mas esta fé em Cristo, somente, que nos justifica, ela tem um outro lado, ela tem uma consequência, um resultado. Depois de justificado, crente que somos, ela vai ser evidenciada através de uma vida de compromisso, de obediência, de amor e de obras, mas não para a salvação, como resultado da salvação. Então, houve esses embates e essas dificuldades, mas o Espírito Santo foi cuidando de tudo, tirando as arestas, firmando. E nós devemos pensar o seguinte, não importa a forma, o meio, no sentido de que pessoas Deus usou. Essa semana vi um vídeo de alguém criticando que um dos que no Ocidente aderiu aos 27 livros do Novo Testamento era maçom. Aí, como se querendo estabelecer um descrédito na palavra de Deus, porque esse maçom, que era um líder, veio a ser depois rei da Inglaterra, foi que estabeleceu esses 27 livros que Atanásio, lá do Oriente, havia também estabelecido. Qual é o desmérito?
ou demérito? Nenhum. O Espírito Santo é quem cuidou na organização do cânon, vigiou soberanamente, segundo a vontade de Deus. Livros foram deixados, livros foram trazidos pelo Espírito Santo. Não foi mera vontade humana que os apócrifos ficaram fora do cânon. Por um tempo incluídos em algumas traduções, mas o Espírito Santo cuidou para que nós tivéssemos a palavra de Deus como a temos hoje. As Escrituras são claras e perspicazes em todas as coisas necessárias à salvação. Admitimos que existam doutrinas reveladas das Escrituras que ultrapassam a compreensão dos seres criados, tais como a doutrina da Trindade, a geração eterna, a encarnação do Filho de Deus, mistérios, coisas assim, de fato profundas, que muitas vezes escapam à nossa compreensão. Nós devemos entender que nós somos criaturas. Deus nos deu, de fato, um dom maravilhoso da mente, do raciocínio, de compreensão das coisas, mas tem um limite. Deus não tem limite. A compreensão dele não tem limite. Mas nós somos criaturas. Então, essas coisas difíceis são mistérios que não podemos compreender totalmente. Nós compreendemos até um tempo, até um momento. Mas aí tem que entrar a fé, né? Mas as próprias doutrinas são claramente ensinadas nas Escrituras. Devemos recebê-las como testemunho divino. Admitimos também que nas Escrituras há algumas coisas obscuras e difíceis de entender, mas essa obscuridade está principalmente na história e nas profecias que não dizem respeito à nossa salvação. Então não tem, são coisas difíceis de entender, mas que não prejudicam o entendimento da salvação. Vamos pensar na predestinação. Então, é uma doutrina santa, ensinada nas Escrituras. Mas tem pessoas que têm dificuldades para entender a predestinação. Aí, se você não entende a predestinação, você não vai ser salvo? Que é isso? Não, você vai ser salvo se você crer firmemente no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você crê na obra que Ele fez por você na cruz, que o seu sangue derramado ali purifica você de todos os seus pecados. Isso é o mais importante com relação à sua salvação. Muitos crentes, homens de Deus, nunca creram na doutrina da predestinação. E foram homens usados por Deus, foram grandemente abençoados. Houve um tempo em que, no século XVIII, dois grandes homens de Deus foram levantados pelo Senhor. E juntos como estudantes na Universidade de Oxford, formou-se um grupo chamado Clube Santo. Lá entre eles estava Wesley e George Whitefield, piedosíssimos. E eles tiveram experiências profundas ali. Mas Wesley tinha uma tradição, ele veio de um lar que nós podemos chamar de arminianos.
sua mãe e tudo, que não aceitavam de jeito nenhum a soberania de Deus na salvação. Então, Wesley tinha dificuldade em aceitar a soberania de Deus, a predestinação, ele tinha dificuldade. Mas George Whitefield cria firmemente e pregava fielmente a soberania de Deus na salvação. E os dois foram usados tremendamente por Deus no grande despertamento, no avivamento que aconteceu na Inglaterra. Falavam a multidões, milhares foram salvos, vinham em lágrimas quando cada um pregava. E eles eram amigos. Aí aconteceu que George Whitefield tinha uma igreja e tinha que viajar para a Nova América, né, para os Estados Unidos, que estava se formando na época dele. Ainda havia as colônias separadas, mas ele sentiu de Deus que devia pregar o evangelho lá nas colônias. E pediu a Wesley para tomar conta da igreja, pastorear a igreja enquanto ele viajava. Aí ele viajou, ficou quase uns 2 anos lá. E o Wesley ficou tomando conta aqui. Mas o Wesley pregou um sermão contra a predestinação na igreja de George Whitefield. E não só pregou, publicou o sermão mesmo, destruindo aquilo que George Whitefield tinha ensinado sobre essa doutrina. Aí George Whitefield soube lá, voltou, muito chateado, muito triste. Chegou e conversou com ele. Não, rapaz, você não podia fazer isso e tal. E houve um entreverozinho entre eles, que ficou conhecido, porque George Whitefield pregou de novo o sermão sobre predestinação e publicou também. Aí ficou essa coisa assim, né? Imagine, nos jornais, tudo. Aí um dia um repórter chegou para George Whitefield e perguntou assim: você acha que vai ver Lutero, Wesley, você acha que vai encontrar Wesley lá no céu? A resposta de George Whitefield foi: acho que não. Por quê? Porque aquele homem é tão santo, ele vai estar tão perto do trono e eu tão longe, que eu acho que eu não vou encontrá-lo, não. Entendeu? Quer dizer, claro que vai estar no céu. Ele admirava Wesley. Era um homem de Deus. Mas doutrina da predestinação não salva ninguém. O que salva é crermos em Cristo Jesus. Mas você deve crer na doutrina da predestinação, porque é a verdade, conforme ela é em Cristo Jesus, é o que a Bíblia ensina. Eu creio que tem muito mais vantagem quem crê na predestinação, na eleição, do que quem não crê. Isso vai lhe ajudar mais espiritualmente. Uma vez uma senhora, eu tinha dado um estudo sobre predestinação, e uma senhora então me abordou depois do estudo e disse assim: pastor, então eu não vou mais orar pelo meu marido, não. Ele é beberrão, ele não vai, é um coração duro, já anos que eu estou tentando que ele venha para a igreja, ele não vem, ele não quer saber, e eu acho que ele não é eleito, não vou mais orar por ele. Eu disse: não, a senhora está enganada, a senhora então não entendeu a doutrina da predestinação. Vamos imaginar que não existe doutrina de predestinação e que não há eleição alguma. Aí a senhora então ora pedindo pela conversão do seu marido. Então o que Deus vai dizer? Deus vai dizer assim: minha filha, eu quero salvar, agora ele não quer, o infeliz não quer, não posso fazer nada. Se não existe doutrina da predestinação, então
A senhora tem razão. Ele não quer, Deus não pode fazer nada. Mas se existe doutrina da eleição, ele não quer, Deus pode fazer. Deus pode. Você tem que crer que ele é um eleito. Deus gosta que nós creiamos que as pessoas são eleitas. E não desistir de orar até morrer. Eu vi de um homem que estava orando para o seu filho, para a sua conversão, a conversão do seu filho. Devasso, não queria saber de nada. E ele estava ficando velho e o filho nada. E ele orando diariamente. Então ele viu que estava para morrer. O pai, né, velho, chamou um amigo mais jovem, moço piedoso, crente, e disse: eu quero aqui que você faça um voto diante de Deus aqui, agora, comigo, que eu vou morrer, que você continue orando pelo meu filho. Continue orando para a salvação dele. Aí o moço disse: eu faço esse voto diante do Senhor, vou continuar orando. E o velho morreu. E o moço continuou orando. O missionário que fez esse voto continuou orando pelo filho do velho. E ele se converteu. E o moço se converteu. Então, você tem que crer nisso. Minha irmã mais jovem ficou viúva e ela esfriou na fé e se desviou. Aí eu estava orando por ela, mas estava já ficando desanimado, que parece que cada vez mais ela se distanciava de Deus. E a tentação de quando a gente vê a pessoa se desviando é de desanimar e parar de orar. Não quer mesmo. Mas aí eu me lembrei da eleição. Me veio à mente um texto que Jesus... lembra da parábola que ele chamou, o Senhor chamou os trabalhadores para pagar. Um chegou bem cedinho, outro chegou depois mais tarde, uns 10 horas, outro chegou meio-dia, outro chegou lá para as 4 horas e só trabalhou umas 2 horas só, até que ele disse: vai e paga cada um, né? E começa pelo último. Aí ele foi e deu um denário para o que trabalhou 2 horas. E deu, pois, o denário para o último lá, que começou cedo, um denário. Aí o camarada reclamou e disse assim: só um denário para mim? O senhor deu um denário para o outro lá, que trabalhou só 2 horas. E eu, o calor do dia, suportei tudo, um denário. E a resposta foi o seguinte: e não façam injustiça, não foi isso que combinamos? Não foi um denário que você estava na praça lá, eu fui lá, mandei o servo lá dizendo: você quer trabalhar na seara, na vinha? Um denário está bom? Está bom, um denário. Pronto, eu estou dando o que foi combinado, não faço injustiça alguma. Agora, eu quis dar a esse último, eu quis dar, e vamos dizer assim, deu um denário, mas era mais, né? Porque ele trabalhou menos. Eu quis dar. Aí ele diz uma frase que é interessante: ou é mal aos teus olhos que eu seja bom, que eu queira ser bom,
é mal aos teus olhos? Então, isso mostrou o seguinte: Deus quer, é bom para Deus que eu creia que as pessoas sejam eleitas, que eu queira que sejam eleitas, que seja bom aos meus olhos que as pessoas sejam eleitas, porque isso depende de Deus, mas a minha reação tem que ser favorável. Então, eu pensei assim, eu tenho que crer que minha irmã é eleita, eu quero vê-la como eleita, e isso me anima a orar. E graças a Deus já estamos recebendo notícias boas. Ela voltou a ler a palavra de Deus, está entusiasmada com a palavra de Deus. Ela é uma compositora de mão cheia, vocês sabem o talento dessa minha irmã. E agora, recentemente, recebemos uma composição dela sobre o Salmo 46, lindíssimo. Então, glória a Deus. Eu estou dizendo isso aqui como testemunho, para animar você. A doutrina da predestinação é uma bênção. Ela pode te ajudar muitíssimo na obra de evangelização, por exemplo. Eu, por muito tempo, evangelizei sem crer na doutrina da predestinação. Eu, então, fazia um esforço para ver se alguém pudesse crer. E ficava frustrado quando fazia apelo e não vinha ninguém. Era um peso. Senhor, meu Deus, eu estou em pecado, alguma coisa está errada, porque não consegui. Quando eu descobri, Deus abriu meus olhos para a doutrina da eleição, da predestinação, que alívio. Eu estou pregando, e é o Espírito Santo quem vai fazer a obra dos eleitos. O meu trabalho não será em vão, a palavra de Deus não volta vazia, os eleitos vão se converter e os não eleitos serão condenados mesmo. Então, essa doutrina é uma doutrina que ajuda muito e vai me abençoar. Eu não sei porque que entrei no negócio de predestinação, tá? Falando das coisas difíceis, né? Das Escrituras, porque o nosso assunto é Escritura. Mais 3 minutos aqui para eu concluir. Então, nós estamos tratando dessas coisas difíceis que existem nas Escrituras, e estas doutrinas que são mais difíceis, elas não vão interferir na salvação das pessoas. Sustentamos, então, que todas as coisas que são necessárias para serem conhecidas, cridas e observadas para a salvação, são tão claramente reveladas em algum lugar da Escritura ou outro, que todo inquiridor sério, no devido uso dos meios ordinários, pode entender. Isso pode ser inferido do fato de que seu autor é Deus. Se ele pretendia que fosse uma regra de fé e vida para os homens, certamente ele os adaptou ao entendimento dos homens. Existem inúmeras injunções para ler e pesquisar as Escrituras, mas estas implicam necessariamente que são claras e inteligentes. Os cristãos também são elogiados por examinarem as Escrituras e provarem pela palavra escrita as doutrinas que lhe foram entregues. Isso é importante. Se as Escrituras fossem inteligíveis para os cristãos comuns, a interpretação da igreja fosse necessária para descobrir seu significado, então tais cristãos não teriam fundamento sobre o qual um com o divino pudesse repousar. Isto é, ele está falando aqui que o exame é livre para todos. E
existe a ação do Espírito Santo que assiste o mais humildezinho que pode ler ou ouvir as Escrituras para compreender. Por isso os reformadores insistiram pelo livre exame das Escrituras. A Igreja Católica dizia, não, só os padres, só os letrados, vai ficar lá na biblioteca, tal. A Bíblia não deve ficar na mão das pessoas, porque é muito difícil, eles não vão entender. Quer dizer, os reformadores disseram, de jeito nenhum, a Bíblia tem que estar na mão de cada um, e eles devem ler, é o livre exame das Escrituras, e o Espírito Santo vai assisti-las. Algumas coisas não vão compreender, tudo bem. Talvez mais tarde, crescendo um pouco mais na fé, vão compreender. O apóstolo Paulo diz assim, ninguém pense além do que convém, antes com moderação, segundo a medida da fé que foi repartida a cada um de vós. Então, se você não entendeu alguma coisa ainda das Escrituras, não desanime, fique orando, lendo, até o momento em que, à medida da sua fé, segundo a vontade e graça de Deus, alcance a possibilidade de compreender, de entender. Também Deus, pela sua misericórdia, colocou pastores, ministros da palavra, que foram instruídos, estudaram os originais e tudo, e também compêndios de teologia, estão mais preparados para poder ajudar na interpretação, além dos símbolos de fé que nos ajudam muitíssimo no entendimento das principais doutrinas da palavra de Deus. Então, confie, porque você vai compreender a palavra de Deus segundo a vontade do Senhor. Há algumas coisas que talvez não venhamos a entender até a nossa morte. Sim, a palavra de Deus diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós, aos nossos filhos. Mas há muita coisa a aprender de Deus, Ele é infinito. Eu acredito que no céu vamos continuar aprendendo. No céu nós vamos alcançar uma plenitude de entendimento maravilhosa, né? Mas Deus é infinito. Vamos continuar aprendendo de Deus, né, nos céus. Então, pronto, isso é maravilhoso. Não desanime, continue firme em sua jornada no exame das Escrituras, procurando, buscando compreendê-la. Você será edificado, fortalecido, crescerá no conhecimento de Deus, de Cristo, e daquilo que Ele requer de cada um de nós para servi-lo. Que Deus possa nos abençoar. Eu espero que com essas considerações você ame mais as Escrituras, confie mais nas Escrituras, busque mais das Escrituras, compreendê-la para crescer no conhecimento do Senhor. Certamente Deus irá lhe abençoar muitíssimo. Ó Senhor, guarda-nos, leva-nos em paz, que o Senhor nos traga a noite para o culto e para a Santa Ceia. Prepare o nosso coração para esse sacramento tão bendito, tão maravilhoso, que nos proporciona uma comunhão íntima com o corpo e com o sangue do Senhor Jesus, nosso amado Senhor crucificado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.